Olá, bem-vindos alunos do ensino médio a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje o nosso assunto é função cosseno. Já ouviu falar da função cosseno? Já estudou função cosseno? Será que você lembra dela? Bom, hoje é o momento de lembrar ou aprender. Então, preciso que você separe aí, por favor, lápis, borracha, caneta e folhas para anotação, para acompanhar a nossa aula de hoje. E eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, pais e professores que acompanham as nossas aulas do ensino médio. Alunos, não esqueçam que esta aula é gravada. Então, a qualquer momento que você quiser retomar uma explicação ou ler novamente um slide ou uma atividade, pause o vídeo, volte, veja o que você precisa e dá um play e continue assistindo a nossa aula, ok? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim, então vou pedir para pôr o primeiro slide na tela sobre o ciclo trigonométrico. Muito bem, o que é o ciclo trigonométrico? Pode colocar aí para eles? Isso. Então, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Então, imagina que você pegou um compasso, abriu no tamanho de uma unidade e traçou essa circunferência. Depois que você traçou essa circunferência, você fez aí dois eixos perpendiculares, um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Quando a gente fez esses eixos, nós acabamos marcando sobre essa circunferência 4 pontos diferentes. Então, olhem aqui comigo, ó. A gente marcou esse primeiro ponto, este segundo, terceiro e quarto ponto. Tudo bem? Então, quando a gente fala do ciclo trigonométrico, a gente vai marcar os ângulos no ciclo trigonométrico. E a gente sempre começa neste ponto, que é o 0 graus. A partir daí, a gente vai marcando os demais pontos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, toda vez que a gente fala em giro completo, a gente está falando de um giro de 360 graus. Lembra disso? Um ângulo completo aí, ó, giro completo. 360. Então, essa nossa circunferência, como aqui a gente marcou o 0 graus, quando a gente dá a volta completa e volta nesse ponto, a gente tem o 360 graus. Então, o 0 e o 360 graus estão no mesmo ponto. Tudo bem? E, além disso, a gente tem 4 pedaços iguais de 90 graus, que são os nossos quadrantes. Então, do 0 até este ponto aqui em cima, a gente tem de 0 a 90 graus. Então, este ponto é o meu 90 graus, tudo bem? Aí, se a gente somar mais 90, a gente encontra mais um ponto, que é exatamente a metade dessa circunferência, que é os 180 graus. E 180 graus mais 90, 270 graus aqui embaixo. E mais 90, volta para o 360. Então, não se esqueçam. Giro completo, 360. Então, é 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus, completou em 360. Lembraram disso? Muito bem. Só que você pode ter percebido que do lado do meu 0 graus, 360 graus, tem uma unidade de medida aí, um valor diferente escrito rad, que é o nosso radiano. O radiano tem a ver com o contorno dessa circunferência. Tem a ver com os ângulos? Sim, tem a ver com esses ângulos. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é sobre o contorno, sobre o comprimento da circunferência. Você lembra do comprimento da circunferência? Já ouviu falar da fórmula? Então, vamos lá. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r, que é o raio. Lembra que quando eu comecei, eu falei que essa minha circunferência tinha raio de 1 unidade? Então, no lugar do r, eu vou colocar o número 1. Então, eu vou ter um comprimento de 2 vezes π vezes 1. Na verdade, eu tenho um total de 2π. Por isso que uma volta completa, que é de 0 até 360, no 360, que é a volta completa, a gente tem o 2π radianos. Ah, então 360 e 2π radianos é a mesma coisa? Sim. E aí a gente vai descobrir os outros valores, o 90, o 180 e o 270, também em radianos, usando a ideia de divisões em pedaços. Lembra que eu falei que eram 4 quadrantes? 4 pedaços? Muito bem. Então, 360, para pensar no 180, a gente está pensando exatamente na metade da circunferência, né? 180 em cima e 180 embaixo. Então, metade de 360 é 180. Tá. Metade de 2π, 2π dividido por 2, dá π. Então, lá onde é o 180, a gente tem exatamente π radianos. Então, aqui é o 2π,
do lado direito, e do lado esquerdo a gente tem o π. No 0 graus é o próprio 0 radianos, e se a gente for pensar, 90 graus não é metade de 180? Então, o 90 graus vai ser metade do π, então vai ser π dividido por 2. Então, em 90 graus, a gente tem exatamente π dividido por 2. E aqui embaixo, no 270, professora, por que está escrito 3π sobre 2? Lembra, o π sobre 2 é o 90, então é exatamente um pedaço aqui, ó. Se a gente pensar no 3π sobre 2, a gente tem, ao todo, 3 pedaços. Então, são 3π sobre 2. Então, pensando no nosso ciclo trigonométrico completo, vou apagar essa riscada toda que eu fiz. A gente tem 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. E em radianos, 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radianos e 3π sobre 2 radianos. Claro, e para completar, 2π radianos. Tudo bem? Graus e radianos, entenderam? Por que eu estou falando disso? Porque esses vão ser os meus valores do x quando eu estiver falando da nossa função cosseno. Porque quando a gente fala em cosseno, eu vou calcular o cosseno de um ângulo. Legal. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu escrevi cosseno aqui nesse eixo horizontal. Lembra, o eixo vertical é o seno e o eixo horizontal é o nosso cosseno. Se vocês observarem, eu marquei um número 1 em roxo e um número -1 em verde. Por quê? Toda vez que a gente quer calcular um cosseno, se ele estiver exatamente em cima do eixo, como no caso do 0, do 360 e do 180, a gente sabe que o valor do cosseno ou vai ser 1 ou vai ser -1, porque é o tamanho do raio da circunferência, para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, observe que o 0 e o 360 estão para o lado positivo. Então, cosseno de 0 e cosseno de 360 vale exatamente 1. Agora, o 180 está para o lado negativo do eixo, né? Depois da origem. Então, o cosseno de 180 vai ser -1. Tá, professora, e o 90 e o 270 que não estão no eixo do cosseno? Como que eu vou saber o valor? O cosseno desses dois vai ser 0. Então, observe, cosseno de 0 graus vai ser 1, cosseno de 90 vai ser 0, cosseno de 180 vai ser -1, cosseno de 270 vai ser 0 e cosseno de 360 graus volta a ser 1. Com esses valores, eu vou construir uma tabela para poder fazer a minha função cosseno. Então, vou pedir para pôr o próximo slide na tela, que tem a função cosseno. O que é uma função cosseno? Falou em função em matemática, eu estou falando de duas grandezas relacionadas, x e y, tudo bem? Se o x e o y estão relacionados e aparece cosseno, é uma função cosseno. Toda vez que tem o x e o y, a gente tem como representar no plano cartesiano. Eu vou ter valores para o x e vou encontrar valores para o y. Tudo bem? A gente vai usar para fazer esse tipo de exercício aqueles ângulos que eu acabei de mostrar, que são os ângulos extremos dos quadrantes, lá do ciclo trigonométrico. Então, observem que aí no x, eu marquei 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Tudo bem? E eu coloquei o valor em radianos. Legal. E aqui na coluna do y, eu coloquei o cosseno daqueles valores, que é exatamente o que eu falei lá no ciclo. E eu formei pares ordenados, que eu vou representar no plano. A pergunta é, como que eu vou representar graus no plano cartesiano, x e y? Não dá, por isso que eu vou representar em radianos. Então, esse π aí vale 3,14. Então, eu vou marcar o 0, o 3,14 aproximadamente dividido por 2, 3,14 e assim por diante. Então, vou pedir para pôr o próximo slide, por favor, na tela, onde eu marquei os pares ordenados. Pode mudar para mim, por favor? Isso, então, olha só. O 0 com o +1, o π sobre 2 com o próprio 0, o π com o -1, o 3π sobre 2 com o 0 e o 2π com 1. Quero que vocês observem que isso é um ciclo. A resposta sempre vai ser 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0. Então, é um ciclo, é uma função periódica. E funções periódicas, quando a gente representa graficamente, ficam essa onda. Tudo bem? Muito bem. Se você já viu a aula do seno, é bem parecida com esse, tá bom? Se não viu, depois assiste lá nos menus de conteúdos integrados, tá bom? Aí a gente tem algumas observações sobre essa função. Primeiro, que ela chama cossenoide, como está o nome aí. E outra coisa, ela tem duas características importantes, o período e a imagem. Vou pedir para pôr o próximo slide, por favor, na tela.
que é do período. O que é o período? Período é a distância horizontal entre dois picos, ou entre dois picos superiores, ou entre dois picos inferiores, ou ainda é a distância horizontal da onde começa uma onda e da onde ela termina, onde ela vai começar o mesmo movimento. Então, observem que a distância daqui desse topo até este topo dá exatamente na direção do 2π. Tudo bem? Ou a gente pode olhar, ela começou aqui em cima, ela desceu até o 0, ela foi até o -1, subiu de novo até o 0, subiu até o 1. Este movimento de começar a descer de novo vai repetir. Então, o nosso período é 2π. É essa distância horizontal, da onde ela começa e aonde ela vai começar a repetir de novo. Tudo bem? Tá vendo que eu escrevi aqui, ó, P igual a 2π? Esse é o nosso período. Muito bem. E a próxima característica, que é a imagem, a gente está querendo saber dentro de que intervalo do valor do y a nossa função fica oscilando. Tá vendo que essa onda está presa aqui, ó? Se você olhar, dentro desse pontinho aqui, desse tracejado, ou seja, ela está oscilando nos valores do y entre -1 e 1. Então, como é um intervalo de valores, a gente representa como intervalo. Então, o y tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual a -1 e ao mesmo tempo menor ou igual a 1. Ou seja, está oscilando entre -1 e 1. Então, toda vez que falar imagem, você vai ver por onde ela está oscilando, dentro de que intervalo. Tudo bem? Legal, professora, mas onde eu vou aplicar isso? No nosso exemplo 1. Então, por favor, o slide próximo, que tem o exemplo 1, vamos ler. Complete a tabela e construa um gráfico da função g de x igual a 3 mais cosseno de x e indique período e imagem. Observem que na nossa tabela já tem o x, que não mudou, e o cosseno de x, que não mudou. Todos os exercícios vão ter isso. A gente já tem o valor do x, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que a gente vai usar em radianos. Falta descobrir o y. Como que eu vou descobrir? Olha a nossa função, 3 mais o cosseno. Eu já tenho o cosseno. Então, eu só vou somar 3, professora? Isso. Então, eu vou pegar 3 mais o valor do cosseno, 1. 3 mais 1 vai dar 4. Linha de baixo. 3 mais 0, que vai dar 3. 3 mais -1, tenho 3, devo 1, cuidado com o sinal, 2. 3 mais 0, 3. E 3 mais 1, 4. Então, eu encontrei os pares ordenados. Pode pôr a próxima tela para mim, por favor. 0 radianos com 4, π sobre 2 radianos com 3, π com 2, 3π sobre 2 com 3 e 2π com 4. Vou marcar esses pontos no plano cartesiano. O x não muda, o valor do y eu preciso ter o 2, o 3 e o 4. Então, vai ter o 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Pode mostrar o próximo slide. Liguei os pontos, o 0 com 4, π sobre 2 com 3, π com 2, 3π sobre 2 com 3 e 2π com 4, e eu observo a curva. Aí você fala, nossa, professora, é igual àquela que você fez, só que você tinha feito aqui embaixo, né, professora? Né? Tinha feito aqui assim, né? Tá meio feinha, mas tinha feito aqui embaixo. Então, é a mesma curva, só que ela só deslocou. Isso mesmo. A nossa função não é 3 mais cosseno? Significa que eu peguei a curva e somei 3 unidades. Ela inteira subiu 3 unidades. Certo? Então, o valor do período, que é onde ela começa e termina, é o mesmo, 2π. Mas a imagem que estava concentrada entre -1 e 1, ela somou 3 unidades. Então, observem que -1 mais 3 vai dar 2. E 1 mais 3 vai dar 4. Se você olhar, a nossa função está entre 2 e 4. Então, o período manteve, mas a imagem somou essas 3 unidades. Tudo bem? E se a gente multiplicar em vez de somar, professor, o que acontece? Vamos para o exemplo 2. Pode pôr aí na tela. A minha função h de x é 3 vezes o cosseno. De novo, eu tenho a tabela. Quero completar essa tabela. Pode pôr para eles, por favor. Quero calcular o período e a imagem, claro, fazendo o gráfico. Pode voltar um só, rapidinho. Então, aqui a gente vai fazer o quê? O próximo. Aí. O próximo, mais um. Aí. A gente vai substituir fazendo 3 vezes o valor. Lembra que a gente somou? Aqui é 3 vezes o valor. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes -1 vai dar -3, 3 vezes 0 dá 0, e 3 vezes 1 dá 3. Pode mostrar, por favor, o próximo slide, que é a resolução. Então, formei os pares 0 com 3, π sobre 2 com 0, π com -3 e assim por diante. Próximo slide, que é o gráfico. Marquei no plano cartesiano.
Olha, professora, parece com a sua curva, só que ela ficou mais esticada. Em vez de ela ficar do -1 até o 1, ela ficou do -3 até o 3. Então, quando a gente multiplicou por 3, o valor da imagem, que era -1 e 1, foi multiplicado por 3. Mas o período não mudou. Ela continuou oscilando de 0 a 2π, repetindo a partir daí. Tudo bem? Será que você entendeu? Espero que sim. E agora, professora Inês? Agora é o momento da leitura das atividades. A professora Roberta vai ler para vocês 2 atividades. Na sequência, pause este vídeo, resolva as atividades e, quando você terminar, volte para ver a resolução delas, ok? Vamos na leitura, professora Roberta? Vamos sim. Então, atividade 1 na tela para eles lerem. Muito bem. Complete a tabela e esboce o gráfico da função g de x igual a 2 mais cosseno de x. Depois, vai lá e marque quem é o período e a imagem. Observe que a tabela é a mesma, agora eu vou fazer 2 mais o valor do cosseno. Atividade 2 na tela. H de x é 2 vezes o cosseno. Pega cada valor e multiplica por 2. Quero o gráfico, período e imagem. E agora, professora Inês? Agora, pause o vídeo, resolva as atividades e, quando você terminar, dê um play e venha ver a resolução dessas atividades com a professora Roberta. Então, por favor, o slide da resolução na tela. Voltamos. E aí, você conseguiu fazer essas 2 atividades? Deu tudo certo? Vamos conferir as respostas? Professora Roberta, vamos na resolução? Vamos sim. Então, eu vou pedir para colocar o próximo slide da atividade 1 para a gente ler novamente. Então, a gente tem que construir o gráfico de g de x, que é 2 mais cosseno de x. Então, eu vou pegar os valores do cosseno e vou somar com 2. Então, vou pedir para pôr já a resolução que tem a soma. Isso. Então, observe que eu fiz 2 mais o valor 1, 2 mais o valor 0, 2 mais o valor -1, 2 mais 0 e 2 mais 1. Encontrando 3, 2, 1, 2 e 3. Formando os pares ordenados, que a gente tem lá o valor do x, que são sempre os mesmos, e o valor do y, aqueles que eu acabei de encontrar. Vou colocar no plano cartesiano, observando 1, 2 e 3 aqui, tem que ter 1, 2 e 3 no eixo y. Então, pode pôr o próximo slide. Marquei os pontos lá, o 0 com 3, π sobre 2 com 2, o π ligado com 1, 3π sobre 2 com 2 e 2π ligado com 3. O nosso período não alterou, continua sendo 2π. Agora, a nossa imagem, está vendo que é 2 mais cosseno? Significa que eu peguei os valores do cosseno e somei 2 unidades. Então, do -1 até o 1, o -1 somado 2 unidades vai dar 1. E o nosso 2, 1 somado com 2 unidades, já dei a resposta, dá 3. Então, está oscilando entre 1 e 3. Lembra? Ele subiu aqui 2 unidades e aqui 2 unidades. Muito bom. Oscilando entre 1 e 3. Tudo bem? Toda vez que você soma, o que acontece com o seu gráfico? Ele sobe tantas unidades. Mantém o mesmo, mas se desloca. Agora, a próxima atividade, na tela, atividade 2, a gente tinha uma nova função, que é o h de x igual a 2 vezes cosseno. O que a gente tinha que fazer com os valores do cosseno? Multiplicar por 2. Então, pode pôr o próximo slide. Fiz 2 vezes esse 1, 2 vezes o 0, 2 vezes o -1, 2 vezes 0 e 2 vezes 1. Encontrando 2, 0, -2, 0 e 2. É sempre cíclico, sempre. Vou anotar o valor do x no eixo x e esses valores no eixo y. Próximo slide. Liguei o 0 com 2, o π sobre 2 com 0, o π com -2, 3π sobre 2 com 0 e o 2π com o 2. Observem que é o mesmo gráfico, só que agora ele foi esticado. Muito bem. Então, o nosso período continua sendo 2π, porém, a imagem, que era -1 e 1, foi multiplicada por 2. Então, toda vez que eu pego uma função cosseno e multiplico por 2, a nossa imagem também é multiplicada por 2. Então, virou -2 e 2. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigada. Professora Inês? Agora é o momento do fechamento. Então, procure o seu professor aí na sua escola para tirar maiores dúvidas. E se você quiser, também olhe novamente a nossa aula lá no repositório. Ok? Obrigada pela participação de todos e até breve!